Fala, nação, boa noite. E aí, como é que vocês estão? Depois do jogo do Brasil de ontem? É, cara, assim, na moral, eu já tinha falado isso nos outros vídeos, até mesmo fora do vídeo, né? Falando com os amigos e tal. É, não tinha como, cara, porque tantas coisas que aconteceu nesses anos todos aí na CBF, né? Pô, vários presidentes, alguns corruptos, alguns com assédio, foram todos eles afastados, né? E aí esse novo presidente não entende nada de futebol, botaram o cara lá, né? Botaram o cara lá. E o cara. Enfim, né, bicho? É, eu tô gravando esse vídeo porque eu tenho que dar minha opinião sobre esse jogo de ontem. Ontem não deu pra mim gravar um vídeo, tá certo? Então, tô gravando hoje, eu quero dar minha opinião. Preciso dar minha opinião sobre esse jogo de ontem. Por quê? Porque tem muita gente, muitas pessoas comentando por que o Vinícius Júnior não bateu pênalti e tal e coisa. Cara, assim, primeiro, ele pegou a bola para bater o pênalti, tá certo? A bola estava debaixo do braço dele, ele só estava esperando a ordem. A ordem veio de lá da comissão técnica. O cara só obedeceu a ordem do patrão, pô. Vai bater fulano de tal, foi bater o fulano de tal, perdeu. Fazer o quê? O cara perdeu, pô. E na moral, vou te falar, o Vinícius Júnior também não bate pênalti também legal também não, gente. Ele não é um cobrador de pênalti, tá certo? Que bate com aquela tranquilidade. Ele bate uns pênaltis no Real Madrid e tal, mas ele não é um especialista no pênalti, né? Então, muitas pessoas criticando o cara, pô, não sei o que e tal, pô, né? Botando nas redes sociais tipo de pipoqueiro. Pô, que pipoqueiro, cara? Que pipoqueiro, mano? O cara recebeu a ordem, bicho, não é você que vai bater, é fulano de tal. Então, ele só cumpriu a ordem, tá certo? Então, assim, cara, eu achei que no primeiro tempo o Brasil tava até suportando bem. Mas eu acho que no segundo, no segundo tempo, ali na parada ali da, da beber água, né? A coisa desandou. As trocas. Cara, na hora que ele começou as trocas, eu mandei uma mensagem para um amigo e falei, mano, já era. Sabe por que que já era? Por quê? Porque ele botou o Neymar, botou o Neymar, o que que acontece? Vinícius Júnior teve que marcar, o Endrick teve que ir para a beirada de campo marcar, porque ele não marca. O meio de campo do Brasil enfraqueceu, o ataque do Brasil enfraqueceu, Vinícius Júnior já estava cansado, ele não corre, o cara fresquinho, mano, não corre, mano. Não faz o, o que o centroavante tem que fazer, porque ele não é centroavante. Ele, no período dos anos, ele não se adaptou a uma outra função. Por exemplo, tipo Cristiano Ronaldo, Messi. Cara, olha só, não tá dando mais pra mim, então eu vou. É como, assim, uma profissão que você sabe várias profissões, né? Isso é essencial, né? Você saber outras profissões e tal.
Ele não, ele ficou naquilo ali, de meia. Porque agora que ele tem 34 anos, era para ele estar arrebentando como centroavante, porque habilidoso, técnica, só que isso aí, sem, sem a parte física, não é nada, mano. Não adianta você ter técnica, tá certo? Ser habilidoso, mas se você não tem condições físicas. Porque o cara não tava nem jogando, cara. Aí botou o cara num jogo. Olha só, eu não tô falando que o culpado foi o Neymar. De jeito nenhum. Eu não tô falando isso. Eu tô falando que nessa que botou ele e botou o Danilo, quebrou. Porque o Ryan, ele tava bem, pô. Ele tava bem. Ele tava ajudando a marcar ainda. Tava ajudando o Danilo, o lateral direito. O Endrick não sabe marcar, cara. Neymar não marca ninguém. Neymar não. Cara, eu vi o jogo. Cara, assim, eu fiquei observando o cara trotando em campo. Trotando. Ele não corria, mano. Ele trotava em campo. Gente, que absurdo, cara. Cara, o Brasil perdendo o jogo, o cara vai bater o pênalti, fica discutindo com o goleiro tirando sarra da cara dele, porque o goleiro tava se classificando, pô. E ele não. Qual era dele ali, cara? Fica quieto, bota a bola ali, ó, pô, gol, vai lá, corre lá pra dentro do gol, pega a bola e vai pro meio de campo, porque tava perdendo o jogo, cara. Então tava nem aí, bicho. Aí depois, pô, acaba o jogo, vem chorar. Poxa. Bom, mas enfim. E outra coisa também, cara. Outra coisa também. A galera tá, ó, massacrando o treinador. Pô, cara. Primeiro, bicho. Primeiro. Foram atrás do cara. O cara deu um tempo pra CBF esperar. O cara veio. O cara entrou numa furada do caramba. O cara, ele entrou no ônibus. Ele entrou no ônibus com o ônibus andando. E trocando pneu. Pô, vocês querem o quê? É, cara, tava na cara, mano. Tava na cara que o Brasil, ele poderia até chegar um pouquinho mais longe. Só que não ia ganhar a Copa, cara. Porque muita parada errada. Muita coisa errada. Porque se o Brasil ganha a Copa, bicho, essas coisas iam ser jogado tudo para debaixo do tapete. E aí vamos embora, nada ia ser debatido, nada ia ser resolvido. Tudo ia ser jogado para debaixo do tapete. Ganhamos, aí ó, ganhamos. Então, foi o que eu falei, cara. Essa geração é para outra Copa, a próxima Copa, gente. Tava na cara que o Brasil que não ia ser agora. O cara chegou agora. O cara entrou na maior furada, mano. Vocês estão cobrando uma parada do cara, mano. O cara chegou agora. Primeira vez que o cara treina uma seleção brasileira, uma seleção, tá certo? Primeira vez que o cara disputa uma Copa do Mundo sendo técnico, porque de 94 ele era auxiliar técnico, tá certo? Então, pô, eu acho que tá tendo uma lacração muito grande em cima do treinador, porque o treinador, pô, entrou numa furada danada, bicho. Vários treinadores passaram pela seleção brasileira. Eu só acho que a única coisa errada que ele fez, duas. Vamos botar três. Três. A convocação do Neymar. Ele tinha tudo para não convocar, mas aí alguma coisa, né, que a gente sabe que aconteceu, bro. Essa mídia aí, paulista aí, esses camaradas aí que é tudo puxa saco do Neymar, né, fazendo campanha, até ex-jogadores.
até ex-jogadores, campeão, né? Foram campeão da Copa do Mundo, pedindo a convocação do Neymar. Não, que o Neymar com a perna só é melhor do que esses caras aí. Então ele sofreu uma pressão muito grande para chamar esse camarada, porque ele não ia chamar, cara, porque ele falou, mano, eu só vou chamar quem tiver bem 100%. Mas muita pressão, muita pressão, muita pressão, muita pressão. Chamou o cara. Chamou o cara. E aí deixou aí, ó, Pedro de fora, né? João Pedro de fora. Aí então, cara, eu acho que tá tendo muita lacração assim no cara, porque o cara chegou agora. Então, cara, é pra outra Copa, mano. A outra Copa, a gente pode, ó, dar na canela dele, mano. Então, o que que acontece? Muitos erros na CBF, que ninguém fala também. O nego só tá só dando na canela do treinador, né? E eles sabem, cara, que o cara entrou numa furada. O cara, pô, o, o Brasil corria o risco de não se classificar para a Copa do Mundo, pô. Pô, vocês estão querendo o quê? Então, primeiro foi a convocação do Neymar, que não era no meu modo de vista, de ver a parada, cara, não era para ter ido. Não era. Ele foi passar umas férias lá nos Estados Unidos, tá certo? Pô, segundo foi essa troca que ele fez na seleção, que quebrou completamente a seleção. Quebrou completamente. Tudo bem, não vou tirar o erro também do Endrick, que perdeu aquele gol, tá certo? O pênalti que foi perdido. Então, cara, pera lá, né, bicho? Pera lá, né, cara? O treinador também não entra em campo também, pô. Ele bota o time em campo, bicho. O treinador não entra em campo para bater pênalti, tá certo? Não foi o treinador que perdeu aquele gol que o Endrick perdeu, tá certo? Então, pera lá, pô, vai devagar. Quer bater no cara? Bate devagar, pô. Bate devagar, bate no erro que ele cometeu das trocas. As trocas. E a convocação equivocada do Neymar. Eu não tô falando aqui que o Brasil foi eliminado por causa de Neymar, não. Tá certo? Não é isso. Eu só tô falando que ele não deveria de ter ido. De ter ido. O terceiro é que todas as coletivas que ele fazia, ele falava que Neymar já estava pronto. Toda vez, não, Neymar tá pronto. Aí ele vem na coletiva e fala uma parada dessa, mano, você vai ter que botar o cara pra jogar. Você tá falando que o cara tá pronto, pô. Que o cara tá bem. Se o cara tá bem, então por que o cara tá no banco? Isso aí é o são as pessoas que adoram o Neymar. Certo? Então, pra que ele vem na coletiva e fala, não, o cara tá bom, o cara tá pronto, o cara tá bem, então você vai ter que colocar o cara. Então esses foram os erros. Que não era nem pra ele ter entrado, cara. Na realidade, não era nem pra ele ter entrado. Não era, mano. Porque quando ele botou o Endrick centralizado ali como centroavante e o Ryan ainda tava na direita, pô, o Brasil tava. Ó. Mas aí, com a troca que ele fez, que ele botou o Neymar e botou. Pô, nem sei o nome daquele jogador, bicho. Na real, nem sei. O cara ele foi chamado pro lugar do. ah, Nem sei daquele lateral direito que era do Flamengo, tá certo? Cara, o cara não tinha jogado ainda.
Não tinha jogado ainda. Então o Danilo não entrou bem. O Danilo é um ótimo jogador. Ele não entrou bem. E o Danilo fez uma trajetória com ele muito boa, jogou muito bem. Eu não sei por que o Danilo não foi titular nessa Copa do Mundo, mas enfim. Luiz Henrique também não entrou nenhum jogo. Nenhum jogo. Luiz Henrique entrou. Não sabemos por quê, porque não falou nada. Tá certo? Então, galera, essa galera aí, esses jogadores, é pra outra Copa, cara. A outra Copa a gente dá na canela dele. A gente dá na canela dele, cara. Porque, cara, eu falei nos meus vídeos, os outros vídeos, o que começa errado, tem tudo pra dar errado, mano. Se começa certo, tem tudo pra dar certo. Tá certo? Já partiu daí aquela festa toda, né, pra convocar. Nunca tinha acontecido aquilo, né? Uma festança danada para convocar os jogadores. Já começou tudo errado. A convocação do Neymar tudo errado. Então é isso aí, cara. É isso aí. Mas, assim, eu tô tranquilo. Tô tranquilo. Porque não tô triste. Não tô triste porque, ó. Aqui, ó. Torço pro Flamengo, pô. Ali, ó. A maior alegria, pô. Tá sempre dando títulos pra gente, pô. Quem é flamenguista. Então, pra que eu vou ficar triste? Não tem por que eu ficar triste. Aqui, ó. Flamengo, pô. Sou Flamengo, pô. Sou Flamengo. Tá certo? Eu não tô triste. Eu não estou triste porque, primeiro, eu sou flamenguista. Sou feliz. Eu sou feliz. Sou Flamengo, morou? E outra. Que eu ia falar o seguinte. Eu já tinha falado há muito tempo. Há muito tempo que eu venho falando. Desde quando esses treinadores todos aí passou pela seleção brasileira, eu sempre falei que, ó, a seleção não vai ganhar, bicho. Não vai ganhar nada. Com esses treinadores brasileiros não vai ganhar nada. A mesma coisa esse novo treinador. O cara um ano de seleção, um ano de Brasil. Vocês querem que o cara ganhe a Copa? O cara chegou ontem, pô. A gente tem que cobrar ele na outra Copa, pô. O cara chegou para dirigir a seleção em cima, pô. E com pressão para chamar o Neymar. Aí o cara, pô, que isso? Porque no Real Madrid, ele que mandava, mano. Ele no Real Madrid, ó, o Endrick não vai jogar e não jogou com ele, pô. Jogava de vez em quando. Mas aí, na seleção brasileira, né, cara? Um camarada que nunca ganhou nada na seleção. Nunca ganhou nada. O que Neymar ganhou na seleção, mano? Ganhou o quê? Uma Copa América? Olimpíadas? Ganhou a Copa do Mundo? Ah, mas ele passou o Pelé nos gols. Pô, claro, pô. Os gols que ele tem na seleção é tudo com seleção sul-americana, pô. Ué. Então é isso aí, nação. É isso aí, galera. Eu não sei por que essa adoração toda por esse cara. O Zico jogou pra caramba na seleção. E não ganhou a Copa do Mundo. E nem todos gostam do Zico. O Zico é adorado pela nação rubro-negra.
Tá certo? E o Zico tem uma história fora de campo, de bom comportamento. O Zico nunca fazia nada fora do eixo, cara. O Zico sempre foi um profissional do futebol, como jogador, como treinador, como dirigente. Pô, esse cara, mano. O cara deu um ponta no jogo, cara. O cara poderia ter sido expulso. Ele poderia ter sido expulso. Ele deu um pontapé no cara, mano. E depois do pênalti, ainda ficou discutindo com o goleiro. Ele tava empilhado. Por que ele tava empilhado, cara? Tava. Então é isso aí. Eu não sei por quê, cara. Eu não sei por que essa adoração toda. Aí, cara, o que acontece? Aí o cara se sente, né, cara? Tem um montão de baba-ovo. Aí o cara se sente. O cara trotando em campo, trotando. O cara não corria, o cara trotava. E o Hendrick correndo pra caramba, o Vinícius Júnior correndo pra caramba, os caras e pá, e coisa e tal, o cara trotando em campo, mano. Enfim, cara, era isso que eu queria falar, moro. Eu acho que tá pegando muito no Vinícius Júnior, no treinador da seleção. Acho que, pô, tem que bater, mas tem que bater pelo que ele fez lá em campo, cara. As trocas erradas. Mas foi como eu já falei. Essa, essa, esses jogadores é para outra Copa, cara. Para outra Copa, sim. Vai estar tudo encaixado. Ele vai ver mais jogadores atuando nos seus clubes. Já vai estar já inteirado, entendeu? Pô, foi muito rápido, mano. Foi muito papum. Tudo bem que Copa do Mundo é um torneio rápido. E agora, né, com 48 seleções, ficou mais complicado ainda para ganhar uma Copa do Mundo. Porque aparece no radar, né, cara? Muitas seleções aí de países que, que participam da Copa do Mundo, como Cabo Verde, pô. Surpreendeu todo mundo, cara. Caiu na galera. Caiu no conceito da galera. Então é isso, cara. Quer bater no cara? Bate, mas bate devagar, mano. Tá exagerando, mano. Parece que vocês esquecem, cara, de tudo aquilo que aconteceu na CBF. E, e com esse lance aí que aconteceu lá nos Estados Unidos, lá do presidente da CBF. Então, o Brasil só vai ganhar uma Copa do Mundo quando a casa estiver arrumada. Primeiro tem que arrumar a casa, deixar tudo direitinho. Porque o exemplo tem que vir de cima, mano. Esses anos todos, esses presidentes que passou pela CBF aí,
deram um mau exemplo, cara. Toda vez era um escândalo na CBF, pô. E aí eu lhe pergunto, quem manda na CBF? Não, tem o Samir lá. Pô, beleza, ele é o presidente, mas ele manda. Ele é o cara que dá as ordens. Ou tem outras pessoas por trás? Tá certo? É isso, cara. Aquela parada que eu falo, mano. Esses caras gostam de poder. Poder, poder, poder. Aí vocês têm que bater. Tem que bater na CBF, pô. O cara chegou com o carro andando, mano. Ele errou? Errou bastante. A convocação do Neymar foi pressão da uma parte da mídia, uma parte de ex-jogadores de futebol que já passaram pela seleção, que eles sabem muito bem. Cara, eu fico bobo, sabe por quê? Que os caras foram ex-jogadores de futebol, jogaram na seleção brasileira, sabe que a seleção você tem que chegar pronto, você tem que chegar no casco, voando. Porque, cara, a seleção brasileira não é o SUS, que você chega machucado, ainda vai tratar, e pá, e coisa pra jogar. Não, você tem que chegar pronto, cara. Então eu fico bobo com esses caras, mano. Os cara foram jogadores de futebol, jogaram pela seleção e mete essa, cara. Não, que Neymar com uma perna só é melhor do que todo mundo. Pô, cara, que isso? Você jogou bola, mano. Você jogou na seleção, cara. Você jogou no seu clube, cara. Você foi campeão, mano. Você sabe que não é bem assim, cara. Você sabe muito bem que não adianta você ter técnica, habilidade, mas se você não está preparado, teu corpo está mal. Você sabe disso, cara. Você é um ex-jogador de futebol, cara. Sabe como é que é, pô? Tu tem que chegar na Copa voando, cara. Aí o cara é convocado, aí os caras que foram convocados, os caras tá tudo voando. Só ele que não. Foi o que aconteceu, pô, no jogo, pô. Sem ritmo nenhum, cara. Pô, mas ele fez o gol, pô, beleza, cara. E aí? A participação. Ele tá bom pra jogar futebol de master. Mas, enfim, cara, já foi. Como eu falei, a minha seleção é essa daqui. Aí, ó. A minha seleção é essa. Bro? Essa daí. Então, eu não tô triste, porque eu já tô cantando essa pedra já, ó. Há muito tempo. Há muito tempo que eu venho cantando essa pedra. Que o Brasil não é para agora. É para outra Copa. Eu sempre falei isso, cara. Quando esse maluco chegou para ser treinador da seleção, eu falei isso, cara. Não é agora, não é para agora, gente. É para outra. A outra sim, a outra você pode, ó, dar na canela dele, cobrar. Hoje, pode cobrar o que ele fez. Aí, ó, a convocação do Neymar, a péssima escolha no jogo. Enfim, cara, é isso.
Agora, mudando de assunto, né? Vocês estão sabendo aí que o presidente dos Estados Unidos fez, cara? Ele ligou pro presidente da FIFA pedindo o cara para liberar o jogador que levou o cartão vermelho, aquela entrada maldosa, quase que quebra o pé do cara, pedindo para tirar o cartão vermelho para liberar o cara para jogar. Olha só que coisa, gente. A política se metendo no evento da FIFA, Copa do Mundo. E o cara vai jogar. O cara vai jogar, mano. Como é que pode isso, cara? Ainda esculachou o árbitro brasileiro. Esculachou o árbitro brasileiro. Cara, como é que pode, cara? Olha, vou te falar uma coisa, hein? Vou te falar uma coisa, hein? Eu não sei, eu não sei. Eu vou falar uma parada aqui. Cara, será que vai ter um esquema para os Estados Unidos levar esse troféu da Copa do Mundo? Porque o cara já ligou pro presidente da FIFA, ó. Irmão, não achei justo. Achei só que os jogadores se enroscaram. E eu achei justo expulsar o jogador americano. E o cara vai jogar. O cartão vermelho vai estar lá. Pá. Mas o cara é presidente da FIFA, ele tem poder, né, de liberar o cara para jogar, ele vai liberar o cara. Já liberou o cara para jogar. O cara tá liberado para jogar. O jogador da seleção dos Estados Unidos, que deu aquela entrada no cara, quase que quebra a perna do cara, levou o cartão vermelho. O presidente dos Estados Unidos não achou justo. Tá certo? Ligou pro presidente da FIFA, falando uma porção de besteira sobre o juiz, insinuando uma porção de coisa do árbitro brasileiro, e pediu para liberar o jogador para jogar. E o jogador vai jogar e já está liberado. Isso é a política entrando, se envolvendo dentro do futebol, lá na Copa do Mundo. Tem cabimento isso, cara? Então foi isso que eu acabei de falar agora. Gente, será que não vai ter um esquema para os Estados Unidos ganhar essa Copa do Mundo? Porque o cara já se meteu numa parada. O presidente dos Estados Unidos. Será que vai ter uma armação para os Estados Unidos ganhar essa Copa do Mundo, cara? Faz uma reflexão. Se o cara já se meteu numa expulsão justa, correta, uma entrada maldosa do jogador dos Estados Unidos, o que ele pode fazer mais? Ele pode muito bem chegar para o presidente da FIFA, eu quero
essa taça. Essa taça tem que ficar aqui no meu país. Cara, por isso que eu tô falando. É bem provável de ter alguma situação para os Estados Unidos ganhar essa Copa do Mundo, gente. Porque já teve essa parada dele se meter numa expulsão do jogador do país dele. E o jogador tá liberado para jogar o jogo. Isso é demais, cara. Isso não é certo, cara. E o jogador foi expulso corretamente, cara. Foi justo a expulsão do cara, mano. Pô, é lamentar, cara, mas é fazer o quê, né, cara? É o Champions, né? Ele acha que pode se meter em tudo, então fica essa reflexão aí pra galera, mano. Eu não tô falando que pode acontecer. Eu tô falando que tá indo no ar. Porque já houve esse lance dele se meter na expulsão do jogador do país dele. Portanto, que o cara tá liberado para jogar. Olha, um outro assunto também é sobre o Flamengo jogou sexta-feira, tá certo? O River. Continua isso de novo. Atos racista da dos torcedores da Argentina com Bruno Henrique. A autoridade tem que fazer alguma coisa. As autoridades do futebol, a FIFA, alguma coisa tem que acontecer, porque eles sempre vêm com alguma novidade, aí depois vem com outra, e nada resolve, mano. Eu acho que o seguinte, bicho, é porque o ato racista é crime? É. Mas a galera só vai se ligar, só vai começar a se ligar quando a galera começar, ó, ficar trancado, mano. Ficar trancado mesmo. Pegar 10, 15 anos. Você não é racista, mano? Tu vai ficar agarrado. Só assim, cara. Só assim. Aí a galera comete um ato racista, aí vai pra delegacia, aí paga e tá liberado e vai fazer de novo, cara. Tem que botar na cela, mano. Só assim mesmo que vai resolver. E é isso, cara. Bom, nação, assina o canal, deixa o teu like, tá certo? Não tô pedindo teu dinheiro, não tô pedindo para você fazer Pix, tá certo? É só você assinar o canal e deixar o teu likezinho lá, deixar teu joinha lá, falou? Ajuda demais. Nação, um beijo, fui! Saudações!